E aí, galera, tudo tranquilo? Professor Mariano Júnior de História. Nós vamos trabalhar nessa aula o ápice do capitalismo, mas também perceber as críticas mais contundentes feitas a ele no século XIX. Por que é que o capitalismo ou deve ser percebido, o século XIX, como um momento de consolidação do capitalismo? Porque algumas das suas características foram formadas de maneira indelével, inclusive a burguesia enquanto grupo social dentro da Idade Média. Mas aí, à medida que o tempo passa e os séculos se vão, a burguesia ganha mais espaço político, ganha mais espaço social durante a formação dos estados nacionais absolutistas, mas essa burguesia, ela não vai assumir o controle do Estado durante o Estado Nacional Absolutista e ainda terá dificuldades para exercer algumas das atividades econômicas, aliás, muitas das atividades econômicas que ela desejava, pelo fato do modelo econômico do Estado Nacional Absolutista ter sido criado para sustentar esse Estado. O mercantilismo foi pensado, idealizado e desenvolvido para atender às necessidades de um governo centralizado, que sim ajudou muito no desenvolvimento do comércio, codificação de moedas, leis, impostos, etc., mas o objetivo claro e notório era aumentar os recursos desse Estado para que o rei e seus associados mais próximos, no caso a nobreza e o clero, usufruíssem desse Estado da maneira que bem entendessem. As revoluções burguesas dos séculos XVII na Inglaterra e dos séculos XVIII na França, nos Estados Unidos e posteriormente todas as ondas rebeldes do século XIX garantem isto aqui. O século XIX é o momento de consolidação do capitalismo na Europa, não há mais dúvidas, é um modo de produção dominante, é uma produção de riqueza, de desenvolvimento tecnológico, técnico, insuperável até aquele momento. Mas é um momento também de expansão. O capitalismo sai de dentro da Europa e vai para outros continentes. Vai implementar o seu modo de vida, de ganhar dinheiro, de organização política e social. Mas não são apenas flores. E aí outros grupos sociais que não encabeçavam, que não lideravam esse processo desse novo modelo produtivo estarão insatisfeitos e vão contestá-lo. Como é que isso tudo vai acontecer? O liberalismo enquanto ideologia, ele tem duas origens, dois berços, uma inglesa com John Locke e Adam Smith, uma francesa com Rousseau, Diderot, D'Alembert, Voltaire e toda a gama de intelectuais iluministas. São eles que vão olhar para o Estado Nacional Absolutista e dizer errado que um homem governe de maneira tirana e absoluta, controlando todos os aspectos da vida humana. O certo é o homem ser livre para comprar, para vender, falar, para orar, para se declarar. O homem tem que ser livre. O homem tem que ser livre em todos os seus aspectos. Por isso o nome liberalismo. E o homem livre, ele terá a garantia dessa liberdade quando o Estado reconhecer isso. E só há uma maneira disso acontecer. Esse Estado, ele deve ser representativo. Ele deve ser escolhido, eleito, não por seus súditos, porque o homem e a mulher comum não devem mais se curvar ao Estado. O homem e a mulher comum têm que ter consciência de uma coisa: o Estado existe para garantir a sua liberdade. E se esse Estado não garante a liberdade, troca-se a sua liderança. Seja por eleição, e se não der por eleição, se o Estado resistir, que seja por revolução, que seja pelo uso das armas. Está nas entranhas do liberalismo, a ideia de revolução. Se o Estado não me dá a liberdade, eu tenho o direito de derrubar quem o dirige e construir um novo governo. Professor, mas aí dessa maneira, essa ideia aí está incentivando o proletariado à revolução. Tá, mas aí, como é que eles vão moldar isso? O conceito de cidadania. O Estado representa os cidadãos, o Estado representa o homem e a mulher comum, que tem direitos. Aí é que está a jogada. Quem tem direito? Aí quem tem direito é que você vai moldar o cidadão. O cidadão
É o homem nascido nesse país, filho de pai e mãe nascido por aqui também, que tem uma determinada renda, ou que seja alfabetizado. Eu começo a dizer que todo cidadão tem direitos, mas eu limito a definição de cidadão. Primeiramente, somente aos homens. E aí peço a renda, peço a escolaridade. Lógico que aí cada grupo social começa a lutar por seus direitos políticos e há muitas duras penas irão conseguir, desde acabar com o voto censitário até a mulher ter direito ao voto. Só que isso só se consolida 100 anos depois, certo? Outra forma de garantir, digamos, uma certa obediência da população a esse Estado burguês liberal é o nacionalismo. Criar um vínculo entre o indivíduo e o Estado de tal maneira que o cidadão acredite que ele tem obrigações para com o Estado e deve servi-lo. Deve servi-lo na guerra, deve trabalhar para construir um país mais forte, deve ser obediente à liderança do país, porque você deve pensar no bem maior, no bem comum, e quem faz isso de uma maneira mais clara e objetiva é exatamente o Estado. É o Estado nacional, eu devo me dedicar ao crescimento do meu país. Aí vem a criação de símbolos nacionais, bandeira, hino, história, para vincular o indivíduo ao Estado e diminuir o seu ímpeto revolucionário. O capitalismo se expande a partir do imperialismo. O imperialismo, ele significou dizer que as potências industriais europeias, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, somado aos Estados Unidos, a única potência industrial fora da Europa nesse contexto, iam à África, à Ásia e, no caso dos Estados Unidos, América Central e México, em busca dessas três coisas: matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Por que eles resolveram sair da Europa? Por que os Estados Unidos resolveram sair da sua área de origem, ali as 13 colônias do leste? Porque a Revolução Industrial, principalmente em sua segunda fase, promoveu um desenvolvimento tecnológico que fez com que a produção de bens estourasse a capacidade de consumo do mercado. Então eu tenho que levar produtos para outros povos, eu tenho que buscar matéria-prima mais barata para diminuir o meu custo, eu tenho que contratar uma mão de obra mais barata para aumentar o meu lucro e eu tenho que fazer isso em outro lugar, porque na Europa já está saturado. A exportação de capital vai consistir também na abertura de empresas nesses outros continentes. Empresas de transporte, como ferrovias, de construção de portos para o comércio marítimo, distribuição de energia, tudo aquilo que dissesse respeito a produtos e serviços que eu fizesse o dinheiro o quê? Circular. Dentro da lógica econômica do capitalismo, o dinheiro tem que estar sempre em movimento. Então, eu tiro o dinheiro da Europa, levo para a África, levo para a Ásia. Exatamente tendo esse mesmo raciocínio, os Estados Unidos avançam para o oeste e os Estados Unidos se impõem a estados já formados no México e na América Central. Essa expansão para o oeste custou ao México cerca de 40% do seu território, porque o que hoje são estados americanos, da Califórnia, Utah, Nevada, Texas e Novo México, era território mexicano, que os colonos norte-americanos e as guerras e as indenizações fizeram com que eles engolissem esse território, em busca dessas mesmas coisas. No caso da América Central, os Estados Unidos não irão invadir essas áreas e transformar em suas colônias, mas irão promover assédio político, econômico e militar de maneira absurda, ameaçando a integridade territorial, a integridade da vida das pessoas. Os Estados Unidos, através da política do Big Stick, do grande porrete, fizeram intervenções político-militares em Cuba, no Haiti, na Nicarágua, no Panamá e assim por diante. Tudo para consolidar essa sua expansão imperialista. Mas tudo isso é a expansão do capitalismo dentro da visão burguesa. Tem gente que não está feliz, não. Dentro da lógica da formação da sociedade industrial, surge um novo grupo, um grupo de trabalhadores chamado de proletariado, que são os trabalhadores das fábricas. Mas quem é esse proletariado? São ex-camponeses expulsos de suas terras devido ao êxodo rural, são artesãos falidos que não conseguiam competir
com os produtos industrializados, formando uma grande massa de trabalhadores que será chamada posteriormente por economistas e a galera da geografia de exército de reserva de mão de obra. Eu não quero empregar todo mundo, eu quero empregar aquele número necessário de pessoas para gerar a minha riqueza e pronto. Eu não quero dar emprego a todos, eu quero um número de trabalhadores X desempregado para que eu possa pagar cada vez menos. E cada vez que as tecnologias maquinárias se desenvolviam, aumentava esse exército aí de desempregados dentro do chamado desemprego estrutural. Esse grupo social tirado das suas atividades de origem, artesanato, manufatura e agricultura, são jogados no universo fabril de hiperexploração, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia em situações de insalubridade plena, de trabalho, de moradia e sem nenhum direito. E quando eles vão em busca de um auxílio, de justiça na realidade, quando reclamam daquilo que acontece com eles, o Estado lhes dá as costas. Por quê? Porque esse Estado é burguês, a burguesia lidera esse Estado. Tudo que está sendo feito com os trabalhadores não vai comover em nada a liderança desse Estado. E exatamente por essa burguesia não ter percebido que apenas explorar, apenas sugar as forças desses trabalhadores poderia ameaçar sua própria existência, fez com que o movimento do proletariado crescesse. Desde a formação de trade unions, de sindicatos, jornais e movimentos sociais que vão contestar a realidade em que eles viviam. E é aí, a partir desse choque, desse grupo social com a burguesia e seu Estado liberal, que intelectuais vão desenvolver uma nova interpretação da sociedade capitalista, bem menos positiva do que o liberalismo, do que o nacionalismo, do que o iluminismo. Esses outros intelectuais, anarquistas e socialistas, anarquistas como Bakunin, como Proudhon, socialistas utópicos como Fourier e Owen, científicos como Engels e Marx, vão olhar para o capitalismo, vão olhar para a burguesia e dizer o quê? Esse modelo produtivo e esse grupo social que é a burguesia são responsáveis diretos pela miséria do trabalhador. E só há uma forma disso acabar, através da revolução do proletariado. Lógico que aqui, dentre esses que eu estou citando, a galera do socialismo utópico acreditava numa aproximação e diálogo para diminuir essa exploração. O socialismo científico e o anarquismo não. Acreditavam e defendem até hoje de que apenas uma grande revolução do proletariado pode acabar com toda essa miséria, porque jamais as benesses do capitalismo que existem, e são muitas, chegarão a todos os trabalhadores. Ok? Um beijo e um abraço, galera. Até a próxima aula. Tchau.